Vamos ao primeiro exemplo aí de refração, né? Ele diz o seguinte: a luz amarela se propaga em um determinado vidro com velocidade, então, ó, velocidade da luz amarela, 200 mil quilômetros por segundo. Sendo 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz no vácuo, então velocidade da luz no vácuo C, 300 mil quilômetros por segundo. Determine o índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela. Então ele quer o índice de refração, que é o M. Índice de refração vai ser igual, né? A velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Índice de refração vai ser igual. A velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Eles têm a mesma unidade, então não precisa transformar. Dividido pela velocidade da luz no meio, 200 mil quilômetros por segundo. Então, só cortar os zeros aqui, né? Vai ficar 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Lembrando, índice de refração não tem unidade, ele é adimensional. Então, o que significa que é adimensional? Que não possui unidade, tá? Então, tome cuidado aí, ele nunca vai possuir unidade. O índice de refração. Agora vamos usar aqui a lei da refração, né? A lei de Snell-Descartes, para fazer alguns cálculos. Ó, um raio de luz atravessa a interface entre o ar e o líquido desconhecido, mudando sua direção conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, calcule o índice de refração do líquido. Primeira coisa, a gente tem que olhar os ângulos, né? Aqui eu tenho raio incidente e aqui eu tenho raio refratado. Lembra que é refração, então ele ultrapassa o meio. Aqui eu tenho um ângulo de incidência, ok. E aqui eu tenho algum ângulo de refração, ok. Então, como é que eu identifico esses ângulos? Pela reta normal. Olha aqui a reta normal, é o ângulo que forma entre a reta normal e o raio incidente, seria o ângulo de incidência, e o ângulo formado entre essa reta normal e o raio refratado, que seria o ângulo de refração. Então, tome cuidado. Raio refratado e reta normal, ok. Então, ele deu o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Tá? Então, vamos pegar a fórmula. Índice de refração no meio de incidência vezes o seno do ângulo de incidência é igual a índice de refração no meio refratado vezes o seno do ângulo de refração. Bom, ele diz o seguinte: um raio de luz atravessa a interface entre o ar e um líquido. Lembrando, qual é o índice de refração do ar? É 1, né? Mesmo que ele não tivesse dito na questão aqui, eu teria que saber que o índice de refração do ar, obrigatoriamente, ele é 1, que é o menor índice de refração possível. Tá? Não tem como ter um índice de refração menor que 1. Porque se tivesse, significaria que a velocidade no meio é maior que a velocidade da luz no vácuo, o que teoricamente é impossível pelas leis físicas atuais. Mudando a direção conforme mostra a figura abaixo. Sabendo-se que o índice de refração do ar, então ele está saindo do ar para o meio 2. Calcula o índice de refração do líquido, ou seja, passando para o meio 2 aqui. Então vamos lá. O índice de refração do ar, aqui nós temos o ar e aqui nós temos o líquido. Índice de refração do ar, seno do ângulo. Qual o ângulo? Eu tenho ângulo de incidência? Tem, 35. Então, 35 graus. É igual o índice de refração no meio de refração, a gente vai calcular, e o seno do ângulo de refração, que foi quanto ele deu na questão aqui também, que foi 20. Então, seno de 20 graus. 1 vezes, quanto é o seno de 35? 0,50. 7. 0,57. Índice da refração segundo meio, vezes quanto é o seno de 20? 0,34. Qualquer número multiplicado por um L mesmo. Então, tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, aqui vai ficar NR é igual a 0,57. Lembrando, 0,57 vezes 1, 0,57 mesmo. Dividido por 0,34. A divisão entre esses dois vai dar aproximadamente, tá, 1,68 por aí, tá, uma aproximação. Então tá aí o nosso índice de refração, lembrando que índice de refração é adimensional, significa dizer que ele não possui unidade. Então cuidado com isso. Bom, vamos ao exemplo 2.
A figura adiante, o raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, de índice de refração 2. Então, ele deu o índice de refração desse meio, que foi 2. Dado seno de 37, seno de 53, devemos concluir que o índice de refração do meio B é. Então, aqui nós temos a reta normal. Aqui nós temos o raio incidente, né? Raio incidente. E aqui nós temos o raio refratado. Lembrando, quem é o índice de refração? É o ângulo formado entre a reta normal, cuidado, e o raio incidente. Então, é esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo de incidência. Quem é o ângulo de refração? É o ângulo formado entre a reta normal e o raio refratado, que é esse aqui. Então, é esse ângulo aqui. Então, se você perceber, eu nem tenho um ângulo de incidência e nem tenho um ângulo de refração nessa questão. Eu preciso calcular. Como é que eu vou calcular? Fácil. Lembra lá para a reflexão da luz? Bem parecido. Se ela é normal, significa que tem que formar um ângulo de quanto? De 90. Se aqui é 57, está faltando quanto aqui para poder formar 90 graus? 37, né? Então, o ângulo de incidência é 37, porque 37 mais 53 dá 90. Bom, esse ângulo aqui ele deu, que foi quanto? 37. Se ele também é perpendicular, ou seja, normal, né? A superfície, então aqui tá faltando quanto? 57. Tá, cuidado aí, tá? Naquele primeiro exemplo, ele tinha dado o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aqui não. Então, lembre, é reta normal que eu olho, raio incidente. Tem? Aqui não. Reta normal, raio refratado. Tem? Aqui também não tem. Então, tive que achar antes. Então, vamos pegar a forma. Índice de refração no meio de incidência vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração no meio refratado vezes o seno do ângulo de refração. Do meio de incidência, ele deu que foi 2, vezes o seno de quanto? 37 graus, né? Foi o que a gente acabou de achar. Índice de refração no meio 2, vezes o seno de 57, que a gente acabou de achar que seria o ângulo de refração. 2 vezes. Quanto ao seno de 37? Ele deu 0,60. Tá? Tanto faz colocar 0,60 ou 0,6, dá no mesmo. Índice de refração no meio 2, que a gente vai calcular, vezes o seno de 50, que é 57, que é 0,80. Né? Aqui, 2 vezes 0,6 vai dar 1,2, igual a NR vezes 0,80. Tá multiplicando, vai passar para lá dividindo, então vai ficar NR é igual a 1,2 dividido por 0,80. Então aqui vai dar igual a quanto? 1,5. Lembrando, esse índice de refração nunca pode ser menor que 1. Se você fez uma conta e esse índice de refração deu menor que 1, sua conta está errada, tá? Porque 1 é o menor índice de refração possível. Então, se você fez a conta e deu menos que 1 aqui, pode ter certeza que sua conta está errada, tá? Então, refaça a sua conta.